Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um episódio do Open Mind Talks. Dessa vez eu vou conversar com o Roberto Vidal. Roberto Vidal, ele é CEO da Office Total, uma grande empresa aí de outsourcing de impressão, de computadores, de equipamentos para empresas, né? Vidal vai contar a sua trajetória, que é a sua trajetória de sucesso, até sentar na cadeira aí de CEO dessa empresa. Se liga que está começando mais um episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior. Sempre um prazer apresentar esse programa aqui, o Open Mind Talks. Eu sou Lúcio Júnior, eu sou CEO do Open Mind e toda vez que eu venho aqui apresentar esse programa eu aprendo um pouco. Recebo pessoas inteligentes, recebo pessoas preparadas que contam a sua história, contam como foi a sua jornada para poder chegar até aqui. Então eu sou um felizardo, né? Porque eu estou aqui aprendendo todos os dias e também ampliando o meu networking. Se você está chegando pela primeira vez aqui no nosso programa, eu já te convido você a nos seguir. Não sei se você está acompanhando pelo YouTube ou pelo LinkedIn, mas nos siga em ambos, né? E também ajude esse conteúdo a chegar no maior número possível de pessoas compartilhando esse conteúdo. Obrigado pela sua audiência. Nós somos o Open Mind Brasil, a maior plataforma de desenvolvimento de alta liderança, baseada em networking e também benchmarking. Somos mais de 1.400 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil e também presente em outros países, né? Nós temos uma agenda nos Estados Unidos, onde nós temos aí uma agenda recorrente. Todo mês nós fazemos encontros para brasileiros, para executivos que moram nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, toda semana temos eventos presenciais. Na verdade, a gente não gosta nem de chamar de eventos presenciais, a gente chama de encontros do Open Mind, porque nós somos uma comunidade, né? Somos uma comunidade de líderes da cadeia produtiva brasileira, que tem o propósito de se ajudar. O que nos une é esse propósito, um propósito forte da gente se ajudar, né? E para essas pessoas, para muitos deles, o próximo passo na jornada, ele começa a partir de conexões. Uma jornada, por exemplo, como conselheiros. Muitos dessas pessoas querem se tornar board members e retribuir para as empresas, retribuir para a sociedade tudo aquilo que conquistaram e o conhecimento também, né, que adquiriram ao longo dessa jornada. E o Open Mind é esse gateway, né, o portal de abertura de oportunidades. E nós temos também o Open Mind Academy, que é o nosso curso de formação de conselheiros consultivos. Já estamos aí na 7ª turma, começando agora em agosto, né? E é a oportunidade para diretores e presidentes que querem se tornar conselheiros. Se você é um diretor ou presidente de uma grande empresa e quer saber mais sobre isso, procura o Open Mind, pode me procurar, alguém do meu time, nós vamos ter o maior prazer em te auxiliar, porque eu sei que isso é uma via de mão dupla, né? Do outro lado, nós vamos ter empresas também que serão ajudadas pelo seu conhecimento, pelo seu relacionamento com o mercado, e essas empresas vão gerar renda, vão gerar empregos. Então, é esse o ecossistema do Open Mind, um poderoso ecossistema de ajuda mútua. Mas vamos para o que interessa aqui, né? Vamos começar o nosso bate-papo. Roberto Vidal, um prazer te receber aqui em São Bernardo do Campo para você contar a sua história aqui para o nosso público. Lúcio, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, conhecer a estrutura do Open Mind Brasil. Escritório super bacana e obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a você, porque além de termos aqui uma relação próxima, né, da gente estar aí participando junto de alguns encontros, já vi você contar a sua história algumas vezes, entender o seu desafio, nós sabemos que existe uma relação aqui entre as empresas, né? O Open Mind e a Office Total são parceiros, inclusive os equipamentos do Open Mind, né, esse celular, computador, é tudo fornecido e gerido pela Office Total, né? Então somos aqui clientes, somos também fornecedores. A estratégia de go-to-marketing da Office Total, o Open Mind trabalha junto com vocês. Então, assim, estou muito feliz de ter você aqui, um grande parceiro. Muito feliz, Lúcio. De fato, a gente acabou construindo essa relação, né? São 3 anos que eu sou membro do Open Mind
E aí já tem 2 anos que a gente, enquanto Office Total e OpenMind, temos essa parceria e tem sido frutífera para ambos os lados. A gente entende que consegue gerar valor para vocês, mas a gente também consegue capturar valor dessa relação, que é muito positivo, sem tirar todos os outros benefícios de fazer parte da rede, que é conhecer pessoas fantásticas, trocar experiências. Então, muito bom essa parceria ao longo dos anos. Muito bom. Vamos contar um pouco da sua história aqui para o pessoal te conhecer, né? Vamos. Quem é o Roberto Vidal, né? Conta para o nosso público aí. Roberto Vidal, estritamente do lado pessoal, é casado com a Isabela, pai do Eduardo, há 2 anos, né? Então, vivendo uma transformação aqui, aprendendo a ser pai. Mas eu sou originalmente de Suzano, uma cidade da Grande São Paulo, fica ali pertinho de Mogi das Cruzes. Para quem não conhece, é de onde vem o papel Suzano. A Suzano é de Suzano, Sim, então Suzano Celulose. é Suzano Celulose. Nascido e criado em Suzano até os meus 17 anos. Sempre fui muito ativo, então sempre muito curioso, pratiquei muitos esportes, nadei durante muito tempo, dos meus 2 até os meus 17 anos, então foi uma base muito importante para mim enquanto personalidade e disciplina. Saí de Suzano porque eu queria estudar, vim para São Paulo justamente para poder fazer a faculdade. Sou formado em administração com ênfase em comércio exterior pelo Mackenzie. Mudei para São Paulo em 2007 e desde então não voltei, fiquei aqui, permaneci ao longo dos anos vivendo esse caos cheio de oportunidade e desafios, mas sempre pautado em ganhar conhecimento e crescimento profissional. Eu sou filho único, então, da minha mãe e do meu pai. Do meu pai não, eu tenho 2 irmãos mais velhos por parte do meu pai, mas sou o único filho deste casamento da minha mãe e do meu pai. Sempre uma vida muito pacata em Suzano, mas depois que eu mudei para São Paulo, eu quis conhecer o mundo, e eu lembro que no início da minha carreira eu queria fazer comércio exterior para poder falar inglês e viajar o mundo todo. E lembro muito claro, nesse momento, uma discussão até com a minha mãe dizendo: filho, por que você não vai trabalhar com tecnologia? E eu falava: mãe, não quero trabalhar nem com gente e nem com tecnologia. E hoje não consigo me ver fazendo outra coisa que não tenha gente envolvida e nem tecnologia. Ah, mas precisa ser o mercado de tecnologia? Não, porque eu acho que hoje tecnologia Tá presente em está tudo. em todos os mercados. É. Não tem alternativa para você se você não tiver tecnologia envolvida. Mas do lado pessoal, eu continuo sendo uma pessoa que gosta muito de estar com os amigos, gosto de praticar esporte, gosto de estar com a minha família. Que tipo de esporte você pratica? Eu, pelo fato de ter vivido natação durante muito tempo, eu já tentei fazer tudo que você puder imaginar. Já joguei bola, já joguei vôlei, mas a minha estatura não ajuda muito pro vôlei. Os esportes de endurance são os esportes que mais me chamam a atenção. Hoje eu pratico corrida, ocasionalmente, já com uma meta de fazer uma meia maratona durante este ano ainda, mas a princípio é esportes de endurance. Gosto de assistir tudo que você puder imaginar. Então, se estiver passando golfe na TV, eu vou assistir. Olimpíadas, para mim, é um prato cheio, mas praticar... Copa do Mundo, então? Copa do Mundo, então, assim, é fantástico para mim. Eu adoro ver as discussões e eu acho que o esporte, ele traz não só disciplina, traz saúde, traz qualidade de vida, mas ele também traz grandes lições de desenvolvimento pessoal, de liderança, componentes que você consegue traduzir de um campo esportivo para o campo pessoal e também para o campo profissional. Legal. E eu gosto basicamente desses esportes que exigem algum tipo de superação, não só física, mas também mental. Legal. E hoje você está como CEO da Office Total, né? Exato. Agora conta pro nosso público aí quem é a Office Total. A Office Total é uma empresa que basicamente faz o outsourcing da tecnologia para os nossos clientes finais. A gente se posiciona como uma plataforma de disponibilidade de equipamentos que tocam o usuário final, de uso coletivo ou uso individual. Nasceu como uma empresa de outsourcing de impressão, mas hoje faz outsourcing de tudo que é device de TI que toca o usuário final. Você mesmo comentou, então a gente faz outsourcing de celulares, tablets, notebooks, desktops. Eventualmente a gente faz outsourcing de servidores e outsourcing de impressão, outsourcing de
impressoras térmicas, coletores, tudo que for hardware de tecnologia efetivamente, que você utiliza na sua operação, a gente pode fazer o outsourcing de TI como solução. E me diz uma coisa, por que que uma empresa compraria, alugaria um equipamento ao invés de comprar? Tem uma sequência de motivos para você poder fazer isso e passa inicialmente pelo custo total de aquisição, né? E isso, por várias vezes, é mal dimensionado. A primeira lição que a gente precisa olhar quando a gente fala de por que que eu saio do modelo de CapEx intensivo, onde eu adquiro os meus hardwares e passo para um movimento de locação ou de outsourcing de TI. A primeira coisa é você, enquanto companhia, coloca o dinheiro na sua companhia e você tem uma rentabilidade na sua companhia, no qual você usa esse dinheiro para ser especialista naquele seu nicho, de atuação. O OpenMind, por exemplo, é especialista em gerar relacionamentos de qualidade e gerar valor para as pessoas através da rede de relacionamentos. Vocês não são especialistas em gerir equipamentos de TI. É nisso que eu sou especialista. Então, quando você compara, eu vou comprar o computador, eu vou alugar o computador, a primeira coisa é isso. Você precisa ter alguém especialista fazendo aquilo para você tirar o proveito maior. Você tem o dispêndio de caixa, você coloca todo o dinheiro num hardware de TI que você poderia estar investindo em gerar outras conexões, outros membros. No final das contas, a gente tende como outsourcing viabilizar o acesso à tecnologia de uma maneira mais acessível, com menor dispêndio de caixa e com uma maior qualidade de serviço e disponibilidade. Essa é uma das razões iniciais. A segunda razão, que não é só financeira diretamente, porque falo que é muito fácil gerir capital financeiro. Todo mundo aprende a gerir capital financeiro na sua vida pessoal, controlando a sua remuneração. Quando você vira líder de uma companhia, a primeira coisa que você recebe é um centro de custo para olhar. Mas também existe aquele capital invisível, que é justamente onde o seu time está dedicando atenção, o que ele está fazendo com aquele hardware de TI e onde você, enquanto líder daquela companhia, está colocando a sua atenção. É na gestão do hardware de TI que você está colocando a sua atenção ou é na gestão do seu negócio como um todo? Sim. Então, no final das contas, não é só sobre o dinheiro investido, mas é sobre tudo aquilo que envolve a gestão do hardware. O seu time de TI está focado em construir soluções para gerar maior eficiência para o seu negócio ou em arrumar a máquina que infelizmente quebrou, ou travou, ou teve algum problema. Esse é o movimento que a gente precisa analisar quando a gente sai do investimento onde você é dono da máquina. Se aquela máquina quebra, você precisa ter um backup. A gente faz toda essa gestão para que as empresas possam focar de fato no seu negócio, onde elas são especialistas e não precisem ficar consertando uma máquina quebrada. A gente está ali justamente para poder viabilizar essa disponibilidade e essa performance do ativo. São quantos colaboradores hoje? A gente hoje tem 338 colaboradores. É grande, né? Sim. E você atende Brasil todo? Atende o Brasil todo. Tem uma rede de parceiros que também atua em regiões geográficas onde eu não tenho a presença física de funcionários Office Total, mas eu tenho filiais ao longo de várias regiões no Brasil. Mas voltando agora para o seu lado, né, pessoal, você está há quanto tempo na Office Total? Eu estou na Office Total desde novembro de 2021. Isso hoje dá 4 anos. E a sua jornada 5 anos. lá começou em operações. Conta para nós aí como foi para você essa mudança de operações para se tornar o CEO controlando aí todo o PNL da organização. Aceitei o desafio para ir para a Office Total na cadeira de COO, justamente porque era uma empresa com histórico de fusões e aquisições de outras empresas menores do setor, partindo para uma consolidação, e eles precisavam justamente de um diretor de operações com experiência em operações maiores e com essa capacidade de gerar uma governança melhor para dentro dessa operação, profissionalizar justamente a maneira de conduzir essa operação, que é muito crítica para esse tipo de business de Mas você, outsourcing. na época, até para CEO, você era muito jovem, né? Você tinha quantos anos? Sim, eu tinha 32 anos. 32 anos. É jovem para essa cadeira. Sim. Então, cheguei com esse mandato, que era justamente organizar essa operação, consolidar essa operação, que até então não tinha
é uma cadeira única de operação dentro da companhia, alguns projetos muito bem-sucedidos, trocas de sistemas, implantação de central de atendimento do cliente com novos sistemas e novos processos, implantação de centros de distribuição nacional e regional, algumas mudanças significativas da perspectiva operacional que geraram bastante, e geram até hoje, bastante retorno para a companhia. E aí você assume a cadeira como CEO e para você qual foi, digamos assim, o maior desafio de mindset, de postura, de posicionamento entre COO para CEO? O grande desafio aconteceu em 2024, essa transição, ou seja, eu entrei em novembro de 21, 2 anos depois, 2 anos completos depois, eu fui convidado para assumir a cadeira de CEO, muito por um realinhamento de expectativas. Os sócios queriam fazer uma mudança cultural dentro da companhia e retomar algumas agendas. E a principal mudança na minha cabeça, e acho que o desafio maior, foi sair de uma cadeira onde você inicialmente tem uma liderança direta, que é claro, você tem ali o CEO, o qual você faz o report, tem as agendas que você comanda, mandatado por esse CEO, e ao mesmo tempo você tem uma visão que você olha toda a operação, mas você não entende 100% todos os desafios com profundidade das outras verticais da companhia, do financeiro, do administrativo, do comercial. Você tem um conhecimento porque você faz uma troca, mas quando você é responsável por toda essa dinâmica, garantir a entrada da receita, o processamento da receita e a governança sobre esse dinheiro, ou seja, você vai gerir o PNL inteiro, você precisa se atentar a outros fatores, principalmente culturais e da maneira de pensar das pessoas. Quais são as prioridades? Quais são os projetos que ficam claros? E como é que você traz toda essa companhia para se unir em prol de um objetivo único, de uma transformação cultural, de uma retomada de ganho de performance? Então vira uma agenda completamente diferente, apesar de se falar, é só um nível, mas não é só um nível. Você muda a maneira como você enxerga a corporação. E no meu caso específico, até pessoalmente falando, acho que eu tinha cometido algumas falhas como diretor de operações, que eu só consegui enxergar depois na cadeira de CEO. Projetos que eu faria diferente, conduções que eu teria diferente. Então, foi um misto de novas lições e lições aprendidas olhando e fazendo uma autocrítica do meu passado. Mas a mudança principal você precisa estar muito mais atento à cultura, precisa estar muito mais atento ao P&L de fato, à gestão financeira da companhia, mas sem sombra de dúvidas o relacionamento também com os clientes. A proteção dos clientes, a proteção das pessoas na sua tomada de decisão precisa estar muito clara, porque é isso que vai gerar valor sustentado ao longo do tempo. Essa, para mim, é uma das principais mudanças do mindset que eu tinha enquanto diretor de operações e COO para a cadeira de CEO. E você então se tornou um CEO vendedor? Sim, é interessante isso, porque um dos meus grandes desafios e uma das grandes preocupações, dos sócios inclusive, e até do corpo executivo na época, era a minha falta de experiência comercial, a não vivência comercial. E naquele momento a gente trouxe até um conselheiro executivo para auxiliar e estar próximo de mim, com muita experiência comercial e muita experiência no setor, para garantir essa minha caminhada e essa evolução para que ela fosse um pouco mais rápida. Então eu tinha quase que um mentor ali do meu lado, com uma visão comercial muito profunda, me ajudando nessa caminhada, e eu digo que depois que você se envolve com o comercial, você acaba não conseguindo mais largar, porque você, enquanto CEO, entende do PNL, você sabe que se não tiver venda, não tem nada. Se não tiver dinheiro entrando, se não tiver cliente satisfeito, se não tiver cliente recorrentemente comprando o seu serviço, usando o seu serviço, você não tem o resto da companhia. Então tá todo mundo ali, no final das contas, numa pirâmide invertida para atender o cliente. É ele quem vai direcionar. E você tá ligado com o comercial, entender a importância desse time e dos desafios desse time, é muito, muito divertido para mim, foi muito divertido, foi um aprendizado gigantesco. Eu falo que hoje isso é uma das coisas que mais me chama a atenção, é a possibilidade de poder estar em qualquer lugar e falar sobre o negócio, discutir uma potencial venda, discutir um acordo, uma parceria.
Sim, então hoje me torno um CEO vendedor. Falo que tem alguns temas dentro das companhias que são muito difíceis de serem discutidos. Eles passam por vendas, marketing e RH. Porque ninguém discute tecnicamente a posição de um jurídico. Quase ninguém discute tecnicamente a posição de um contador. Ninguém fica discutindo se a regra é aquela ou se é... Porque eles são especialistas técnicos. Especialistas, Quando você vai falar de gente, de repente todo mundo vira especialista em como conduzir gente. Quando você vai falar de marketing, de repente todo mundo olha como as grandes marcas anunciam e falam, por que a gente não faz igual aqui dentro da minha companhia? Todo mundo se torna Todo mundo especialista. especialista. E quando você fala de vendas, todo mundo olha de fora, quem não vive esse contexto comercial, olha e fala, mas é muito simples. Por que a gente não vai lá, oferece para quem precisa, converte, vende, entrega, fatura e recebe? É simples. Por que todo mundo não faz isso? Então, tá próximo desse time muda, eu acho que completamente a maneira... E eu também trouxe uma cadeira de gente, então por isso que eu falo desses 3 temas, porque eu acabei vivenciando muito próximo a cadeira de gente e a cadeira comercial, um para fazer a transformação cultural e outro para fazer uma transformação de performance na companhia. E acho que nesse momento ter escolhido o time que eu escolhi para todas as cadeiras, o comercial, o financeiro, operações e o RH, trouxeram para mim uma base muito forte para poder aprender e depois começar a inserir as minhas ideias. Então, muito legal. Na minha vida profissional, eu tive uma vasta experiência em outsourcing, né, em terceirização. Sim. Mas no caso, terceirização de frota, terceirização de veículos. A minha área sempre foi a área comercial e marketing. E eu nunca atuei sendo o maior do mercado, atuando como sendo o grande consolidador. Porque quando você é o maior do mercado, as demandas chegam para você quase que obrigatoriamente. Porque para uma empresa fazer um bid e aquele bid ser válido, né, ser validado até em compliance, ela precisa ter lá uma proposta do maior do mercado. Mas quando você não é nem o maior e nem o segundo, nem o terceiro maior do mercado, você começa tendo que garantir que você vai participar daquilo ali. E aí vem a pergunta, como que você se destaca, né? Não sendo o maior, talvez não tendo as mesmas condições comerciais, né? Condições ali que se destacam, mas eu vejo que em terceirização existem 2 pesos na mesa, né? Um que é o do valor final, né? O TCO do negócio, a proposta, e o segundo que é a capacidade técnica e o atendimento, né? E eu vejo que em empresas que não estão ali no topo da cadeia da cadeia alimentar, né, vamos chamar assim, essas empresas elas não estão ali para fazer papel de figurante, desde que ela consiga comprovar através do próprio CEO que o seu atendimento aqui, você não vai ser tratado como qualquer um, você vai ser tratado como prioridade. E eu, como CEO número 1 aqui da empresa, estou aqui para garantir. Então começa no momento da entrada, né? Que às vezes no gigante você vai ser atendido pelo o nível mais baixo da pirâmide, né? E com a sua empresa você vai ser atendido em alto nível e prioridade. E muitas empresas, quando vão contratar, prezam por esse atendimento rápido, ágil, flexível, né, em alto nível, e é aí que as empresas se destacam. Você, Roberto, você entende que é dessa maneira o modelo aí que vocês vão para o mercado? Lúcio, quando a gente fala de serviço especificamente, você trouxe um tema muito importante. O serviço ele é avaliado enquanto ele é prestado. Então, você não consegue corrigir assim como você faz com uma indústria. Você não tem uma área de checagem de qualidade antes desse produto alcançar o mercado. Você está prestando o serviço enquanto o cliente está consumindo. Então, qualquer eventual divergência entre expectativa e entrega, ela acontece no momento de uso daquele serviço. E eu entendo que isso passa por uma questão de credibilidade.
e é onde a Office Total tem um grande diferencial. Ter o time correto para atender essa demanda e garantir que o serviço e qualquer desvio naquele serviço seja identificado e solucionado em tempo ágil é o princípio do nosso posicionamento. É garantir que o cliente consiga comprar pela credibilidade e indicar pela credibilidade. E daí vem o nosso crescimento. Boa parte do nosso crescimento, até hoje, vem de indicações de clientes que estão na base com a gente há mais de 6, 8, 10 anos. A gente tem clientes de 15 anos de relacionamento com a companhia, consumindo os serviços de outsourcing de TI da Office Total. E para isso acontecer, você precisa ter uma oferta e ter uma capacidade de gestão, e a gente tem uma vantagem pelo fato de ser uma companhia investida por um fundo de private equity. Nós temos o que a gente chama de governança o suficiente para poder atender empresas muito grandes, mas ao mesmo tempo a gente consegue fazer essa governança prezando pela flexibilidade e o atendimento consultivo. Chega a ser consultivo em alguns dos casos, porque eu, enquanto Office Total, não faço nenhum tipo de fabricação de equipamento. Eu faço ajustes, eu faço acomodações, mas o meu papel é garantir, e a gente tem até um evento com esse nome, que é garantir que nós sejamos o sommelier da tecnologia É legal para essa os expressão. nossos clientes, que é qual é a tua necessidade, qual é o meu portfólio e como é que eu encaixo esse portfólio junto com os meus serviços para atender as necessidades do seu negócio. E é daí que eu acho que a gente vem nos posicionando muito bem, que é ganhando este mercado que precisa de uma governança responsável, garantir que a gente cumpra com todas as regras de compliance, mas que também tenhamos a flexibilidade suficiente para poder atender picos de demanda, conseguir atender algumas necessidades específicas, e é isso que a Office Total faz com maestria. Porque eu fico imaginando uma empresa, por exemplo, com seus processos internos, as suas urgências, as suas SLAs, né? E muitas vezes demandando fluxo de entrada de novos colaboradores constante, e um colaborador sem um computador, sem um celular, ele não consegue trabalhar, Exato. né? Imagina, você contratou as pessoas e de repente você entra numa fila que você vai aguardar né, um tempo que é insuficiente para você iniciar a sua inexequível para você iniciar a sua operação. Então a gente tem que entender que o contrato, muitas vezes, ele é o balizador do que foi acordado, mas ser flexível, entender a dor do cliente, estar ali próximo, muitas vezes as empresas que são empresas consideradas outsiders ou que estão aí em busca de crescimento são muito mais flexíveis e muito mais ágeis nisso, né? Mas eu queria entender também de você, voltando no ponto que eu falei, que a gente sabe que no crescimento existe esse crescimento orgânico que você falou através de indicações, e principalmente aquelas empresas que já estão consolidadas no mercado acabam sendo quase que obrigatório a participação dessa empresa numa RFQ, né? Como que você contribui com o time comercial para que a Office Total esteja nos principais bids, participe das principais concorrências e seja lembrada quando uma outra empresa precisa de um hardware? Lúcio, tento fazer isso de algumas maneiras, e a principal maneira que eu tenho feito isso nos últimos tempos é justamente participando do Open Mind Brasil. O fato do Open Mind trabalhar com as maiores empresas do Brasil e sempre com um grupo de executivos de C-level, presidência, ajuda muito no relacionamento e na exposição da companhia para esses executivos. A gente tem alguns exemplos de alguns clientes membros do Open Mind que surgiram justamente, às vezes nem só de uma RFQ, também de RFQs, olha, eu tenho um processo e a gente estava em algum encontro, eu apresentando a Office Total e a Office Total passa a ser convidada e a gente tem algum acesso para entender um pouco melhor da necessidade daquele cliente. Mas além disso, executivos que estão nessas cadeiras
que porventura às vezes não consumiram ainda um serviço de locação, ouvem falar e a gente ajuda a fazer essa disrupção da mentalidade da aquisição para locação. Ajuda no estudo, No inclusive. estudo, em criar o projeto, em mostrar quais são os A benefícios viabilidade. e garantir que isso de fato seja realizado. Porque lembra que a gente comentou agora há pouco da credibilidade? É o fato dela estar conversando comigo, a pessoa está conversando comigo, está conversando com o meu executivo, que traz essa proximidade, essa confiança de que o produto ou o serviço vai ser entregue conforme combinado. E o fato do Open Mind viabilizar isso através das estruturas do Open Mind, os encontros, shaking hands, os encontros presenciais, isso adianta muito o processo comercial e acelera também a velocidade da exposição da marca e das capacidades do Grupo Office Total para outras empresas que, eventualmente, num processo tradicional, pelo fato da gente não ser a maior companhia do setor, a gente talvez não fosse visto naquele momento, até porque por conta da nossa estratégia de posicionamento de marketing, a gente usa muito de relacionamento, seja da base, seja dos executivos, para poder alcançar esses clientes e gerar retornos que talvez eles não tivessem numa RFQ tradicional. E no Open Mind nós criamos essa ponte entre empresas que querem, de alguma maneira, gerar negócios e outras empresas que querem trazer inovação. Então a gente une as duas pontas, porque o mercado está sendo forçado a se reinventar. As empresas querem reduzir custo, ganhar eficiência operacional, e uma empresa como a Office Total, que é cliente nosso hoje nessa linha, nessa vertical de go-to-marketing, ela traz soluções para as empresas serem mais econômicas, mais ágeis, mais rápidas, através da terceirização dos seus equipamentos. Exato. Por outro lado, existe aqui um mercado que precisa ser provocado. Muitas vezes a empresa, o CEO de uma empresa não acorda pensando, poxa, vou terceirizar hoje todos os meus equipamentos e acredito que isso é o caminho certo. Ele precisa ser provocado. Aí como nasce a inovação? A inovação nasce a partir de você entender como o mercado está se posicionando. Então, o networking eu acho que é fundamental para gerar oportunidades de inovação, de a Office Total, o nosso cliente Office Total, dizer o mercado está praticando a terceirização de telefones, de computadores, de equipamentos, dispositivos para ganhar eficiência e para gerar redução de custo. E eu, Office Total, posso te ajudar a fazer esse estudo, né? Te ajudar a você entender isso. Então, eu acho que o nosso papel aqui não é nem de ajudar a vender, não. O papel do Open Mind é ajudar a inovar. Entendeu? O mercado entender o que está acontecendo e o que está mudando. Há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ninguém pensava em terceirizar computador. Pô, para que eu vou fazer isso? Mas hoje, eu acho que é a grande... Eu não chamaria nem de tendência, eu chamaria já de realidade, concorda? Concordo. Não sei se realidade total, o quanto a gente gostaria. Nos últimos anos a gente vê... Você tem números sobre isso? A gente tem números aqui estimados, tá? Porque a gente tem as fontes de pesquisa não são tão fidedignas, mas os números são mais ou menos... Imagine que no Brasil a gente tem um consumo médio por ano de 7 milhões de computadores. Desses 7 milhões, 50% são corporativos, 50% são de uso pessoal. Então a gente fala aqui de um mercado endereçável para nós de 3 milhões e meio. E hoje, apenas 300 a 350 mil computadores por ano são colocados nos parques de locação. Ou seja, a gente tem uma penetração de mercado hoje para locação de hardware de TI, olhando única e exclusivamente para notebooks e desktops, de 10 a 15% de todo o consumo de computadores pessoais para o mercado corporativo, 10 a 15% estão na base de locação. Então você tem um crescimento muito grande ainda, potencial dentro deste mercado. E voltando para o tema que você falou da inovação, queria adicionar um ponto, porque o Open Mind ele viabiliza a inovação nas empresas que são clientes da Office Total através
da apresentação dessa nova possibilidade de locação dos hardwares de TI para trazer foco, economia, agilidade e também uma capacidade de inovação na sua TI, mas ao mesmo tempo, durante as nossas conversas, pelo fato da gente prezar muito pelo relacionamento e por ser consultivo, a Office Total também aprende com essas outras companhias, eh, outras Ouvir as dores, ofertas, né? ouvir outras dores que ajuda também a nós a inovarmos dentro da companhia com outras possibilidades, outras ofertas ou até consumir o serviço desse potencial cliente, qual a gente já fez aqui, eu já fiz pessoalmente com outros De membros, mas contratá-los, de né? contratá-los, É, exatamente. é. E aí você acaba gerando a inovação também para dentro da sua companhia. E acho que tudo isso parte de você estar, como o nome diz, com a cabeça aberta. Ser curioso. Primeiro, ser interessante e não interesseiro, que é uma das coisas que você sempre fala. Tá ali para gerar, de fato, conhecimento e depois você vai gerar oportunidade. Esse é um dos pilares para mim, não só, acho que dentro do Open Mind e dentro da oferta da Office Total, mas enquanto líder. Eu acho que você tem um papel de deixar um legado de construção de novas oportunidades através da construção de conhecimento pelo lugar onde você passa. Você precisa eh, motivar ou estimular as pessoas a darem o seu melhor para que o conhecimento seja gerado e dali, obviamente, você vai ter inovação de todos os tipos, incremental, disruptiva, como você tem visto hoje no mercado, uma série de inovações e tecnologias novas que nascem da inquietude das pessoas que foram estimuladas certamente por alguém ou inspiradas por algum exemplo. E eu acredito que esse é o nosso grande papel enquanto líder de organizações. E a gente falou aqui sobre relacionamento com fornecedores, né? A gente falou sobre clientes, relacionamento com clientes, e agora você está falando também sobre relacionamento com possíveis fornecedores também aqui dentro da rede OpenMind. E eu vejo que, como a Office Total ela é uma empresa de serviços, né? E ela oferece equipamentos que ela não produz, ela tem uma relação que é tão importante quanto é a sua relação com clientes e a sua relação com fornecedores, né? Você ter uma relação estratégica com o fornecedor pode fazer a diferença entre você ganhar ou não um bid, trazer ou não o resultado no final do ano para a empresa, né? Eu vejo que isso é realmente a mola propulsora de você crescer, ter fornecedores estratégicos. Qual o seu papel como CEO da Office Total para relacionamento com fornecedores estratégicos? E como que você organiza essa agenda? Lúcio, sim, o mercado de outsourcing, um dos pilares principais é justamente esse relacionamento com os principais fornecedores de tecnologia que sustentam o nosso portfólio. O meu papel, assim como o papel dos meus executivos dentro da companhia, ele é primordial para que a gente estabeleça essa conexão e esse relacionamento. A gente vive isso no dia a dia, então eu falo com os presidentes dos meus principais fornecedores, os diretores comerciais desses meus principais fornecedores, e a gente mantém uma agenda de relacionamento muito grande. Esses eventos que eu falei para você que chamam sommelier de tecnologia, a gente faz sempre em parceria com esses fabricantes, justamente para que eles levem a tecnologia até o nosso público e a gente leve a camada de serviço que gera valor adicionado a isso. A nossa agenda, ela é prioritariamente deste relacionamento para entender quais são as oportunidades nesse fornecedor, levar os bids até esses fornecedores, trabalhar muito a questão de portfólio, o que a gente está entendendo e manter e sustentar esse relacionamento é um papel que não é só meu, obviamente que isso é boa parte da minha agenda, mas também é de todos os executivos da minha companhia e até de alguns sócios que a gente tem dentro da companhia que fazem um papel muito importante nesse relacionamento. Porque é o princípio da rentabilidade e da competitividade também dentro da nossa oferta. Então, não dá para eu ser um sommelier de tecnologia se eu não tenho acesso as melhores oportunidades de tecnologia para poder trazer para o meu cliente. Então, sim, o papel de relacionamento e essa agenda, ela é muito consumida com esse relacionamento e tá
a par das novidades e das oportunidades dentro dos fabricantes. E como que você organiza hoje? Qual é a prioridade na agenda de um CEO hoje, como você? Qual a prioridade do networking? Como que você coloca isso em escala de prioridade da sua agenda semanal, por exemplo? Pensando aqui para te responder com um pouco mais de qualidade, a prioridade ela é alta. É uma das coisas que eu tento fazer de 1 a 2 vezes por semana com alguma qualidade. Eu uso a plataforma do OpenMind para poder me ajudar nisso. Então, tem os encontros, os shaking hands que eu priorizo participar 1 a 2 vezes por semana. Mas, além disso, não é só fazer o shaking hands que o OpenMind me disponibiliza. É aprofundar esse relacionamento. Tava numa conversa ali dizendo que você precisa ter disponibilidade, precisa ter curiosidade por outros Isso. negócios para justamente e você precisa investir um pouco do teu capital invisível, você precisa investir nesse relacionamento. Então, eu diria que aqui é uma prioridade alta, com algum tempo dedicado dentro da agenda. Se você não colocar esse tempo dedicado dentro da agenda, não se policiar para ter esse momento dedicado à construção de relacionamento, você certamente vai perder alguma oportunidade de viabilizar ou um relacionamento com um fornecedor que vai te dar uma oportunidade de aumentar a rentabilidade, levar ofertas diferentes, ou uma oportunidade de parceria, uma oportunidade de fechar um novo negócio com algum cliente e apresentar a companhia, porque você nunca sabe o que você vai encontrar num novo network, mas certamente você vai encontrar muita novidade, muito conhecimento que pode ou não gerar negócio, ou pode gerar uma indicação, ou pode gerar daquela conversa uma conversa adicional, como tem acontecido comigo. Vários membros do Open Mind, a gente conversa, fala, tem uma pessoa que eu conheço, seria bom você falar com ela. Normalmente é frutífero. E eu queria entender também um pouco aqui, a respeito do momento, macro que a gente vive quando se fala de tecnologia. Uhum. Um dos principais pontos é a falta dos microchips, né. Como que isso está afetando o abastecimento ou a distribuição de equipamentos na Office Total? É interessante, a gente vem desde o início do ano a disrupção mais forte da inteligência artificial no final do ano passado e o grande consumo de matéria-prima por esses grandes provedores de serviços de IA e grandes provedores de serviços de hosting, né, de data center, vem aumentando essa demanda sobre os microchips, seja para produção de memórias ou produção de processadores. E isso fez com que não só o aumento de preço por conta da escassez disso impactasse os computadores, desktops e notebooks, mas também a falta desses componentes minimizando a disponibilidade dos novos. A Office Total está bem posicionada nisso, porque a gente teve uma condição de fazer um estoque para poder ter equipamentos novos disponíveis, mas o fato da gente ter uma base muito grande, a gente acaba fazendo a renovação do nosso parque, e isso traz para a gente também computadores seminovos. E a gente tem algumas cadeias de abastecimento onde a gente compra computadores seminovos, a gente tira computadores seminovos da nossa base e a gente abastece com os novos do nosso estoque. Então, gerou uma tendência de aumento de preços e falta de disponibilidade, mas ao mesmo tempo você percebe a necessidade de uma economia circular muito mais forte. As empresas estão topando utilizarem equipamentos seminovos de boa performance, e aí começa a gerar mais valor em cima do serviço, onde a Office Total consegue chegar e garantir a disponibilidade daquele serviço para o consumo de seminovas, para os lugares onde é possível, ou para o consumo de novas também, com outra capacidade, essas novas, para poder suportar a utilização de inteligência artificial no endpoint, que é uma coisa nova. Então, você precisa de um equipamento diferenciado. A gente sofreu um pouco no início do ano, até o reabastecimento completo das cadeias de suprimento, principalmente dos fabricantes, mas agora a gente já conseguiu encaixar essa demanda entre novos e seminovos para poder ter a disponibilidade não só do equipamento, mas também conseguir prover um serviço que continue gerando valor para o nosso cliente. E o seminovo acaba também
entrando na questão ESG, né? Exato. Porque você tem a questão do lixo de informática, é um dos grandes ofensores da questão do meio ambiente, né? Então, quando você está ali criando um ciclo mais longo de aproveitamento daquele equipamento, também isso gera uma questão aí, eu imagino, ESG, né? A gente trata ESG dentro da companhia com esses dois lados, né? Primeiro a gente tem a parte da impressão. Então, hoje você tem uma questão, falou que ninguém tem um projeto para aumentar a impressão, mas todo mundo tem um projeto para diminuir a impressão nas É companhias, verdade. certo? Então, todo mundo quer digitalizar esses processos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vem enxergando inovações no mercado de impressão que ajudam nessa questão de ESG. Então, é, toda a cadeia produtiva dos nossos fabricantes possuem, de alguma maneira, alguma certificação ESG que a gente utiliza justamente para poder viabilizar projetos que tenham esse apelo de sustentabilidade. Quando a gente fala dos computadores, a gente tem muita responsabilidade na hora de realizar esse descarte. Também temos parceiros que fazem o descarte de maneira adequada com a certificação de que aquele lixo eletrônico foi, de fato, consumido da melhor maneira possível e foi eh, cumprindo todas as regras já estabelecidas que ele foi eh, eh, o resíduo dele foi feito da melhor maneira possível. Então, a gente toma conta de toda essa cadeia, porque esse também é um outro problema que a empresa fim precisa lidar na hora que ela vai trocar o equipamento. O que que ela faz com aquele monte de Não, é um equipamento que ela grande não tem... desafio. Exato. Não apenas o que faz, mas como controlar isso, né? Os dados Eu daquilo. estive uma reunião com um almoço, né? Com um membro do Open Mind me dizendo que isso é um problema sério, essa questão dos computadores ao final de um ciclo, né? Ele me contou até uma história que um colaborador ao sair da empresa, não sei por que carga d'água, né? Que cargas d'água, mas uma maluquice, pegou o computador e jogou no rio da cidade, né? E aquilo ali, de alguma maneira, foi parar nas mãos de autoridades sanitárias, etc., que pegou o computador e viu embaixo uma plaquinha de propriedade da empresa tal, né? Uhum. E foi bater lá na empresa. Por que que vocês estão descartando equipamentos de informática no rio, né? Sim, Então isso se tornou o não controle do equipamento se tornou um crime ambiental, né? exato. E além disso, a gente tem essa questão da economia circular e do descarte adequado dos equipamentos de tecnologia, mas isso é a parte visível, né? Também tem a parte invisível, que é o computador consome energia. Ele, de alguma maneira, também está utilizando recursos naturais para se manter ligado. E a gente também trabalha algumas ofertas adicionais, como a compensação do carbono utilizado naquela estação de trabalho, ou por aquela impressora, ou por aquele computador, aquele celular. A gente também tem esse trabalho. É uma das ofertas que a gente trabalha justamente essa compensação de carbono para garantir que os projetos nos quais a Office Total participa, a gente oferece essa possibilidade de neutralizar o carbono gerado por esses projetos, ou seja, pelos nossos ativos, ao serem consumidos pelos clientes finais. E hoje em dia, né, a gente tem no home office um cenário mudando muito e os problemas das organizações sendo diferentes dos problemas de 5 anos atrás, de antes da pandemia, né? Vamos dizer assim. A pessoa está com um equipamento que representa a empresa usando sem, teoricamente, os olhos da empresa estar ali. Um problema sério, né, que a sociedade tem hoje é, por exemplo, a questão de pornografia infantil, né? E equipamentos da empresa podem estar envolvidos nisso. De qual maneira a Office Total pode ajudar os seus clientes a tratar problemas tão sérios quanto esse, que é um equipamento da empresa que pode estar envolvido, por exemplo, num caso de pornografia, de pornografia infantil? A gente tem algumas ferramentas que podem trabalhar na prevenção da utilização inadequada daquele ativo durante o horário de trabalho. Então, a gente tem ferramentas de bloqueio remoto, inutilização daquele computador remotamente,
exclusão de dados e restrição de alguns acessos. Então, em parceria com a TI, porque a gente também não consegue controlar todo o fluxo de informação que chega ao computador, isso parte de uma outra camada de TI dentro das companhias, mas a gente pode sempre trabalhar em parceria, mas principalmente a Office Total consegue trabalhar identificando softwares instalados dentro do computador que não foram aprovados pela TI interna do meu cliente e também softwares que façam o controle da utilização deste computador, restringindo a utilização eventualmente de algum acesso específico. A gente pode limitar e bloquear esse uso em horário que não seja o horário comercial ou para atividades que não sejam atividades comerciais. É uma oferta apartada do que a gente oferece normalmente, mas a gente também tem essa capacidade de trabalhando de maneira consultiva junto com o nosso cliente final. E como que vocês ajudam os seus clientes na logística reversa do equipamento? Quando, por exemplo, eu fiz a distribuição de 200 computadores espalhados pelo Brasil, que é do tamanho de um continente, e eu preciso que, ao final, esses computadores retornem para o contratante ou para a Office Total. Hoje eu tenho equipamentos nos 26 estados brasileiros, então aqui a gente consegue ter uma gama de parceiros que atende todas as localidades. Parte da nossa oferta é também atender o home office por conta desse desafio trazido pela pandemia. Né, a gente acabou crescendo essa necessidade de home office. O nosso papel, quando a gente estabelece esse serviço, é justamente garantir que este equipamento tenha um retorno adequado à base da Office Total. A gente não consegue fazer o enforce disso com o usuário, porque afinal de contas ele é uma pessoa registrada como funcionário de uma outra companhia, mas toda a parte da cadeia logística, a embalagem, a emissão das notas fiscais, tudo isso fica como responsabilidade da Office Total quando a gente tem esse modelo de atendimento home office, para garantir que não tenha nenhum tipo de esforço adicionado ao usuário na ponta, nem à empresa contratante, garantindo que a gente vai ter aquele equipamento voltando para a base da Office Total num eventual encerramento de contrato e ou desligamento daquele funcionário específico que está com um ativo da companhia. Vamos fazer um pinga-fogo aqui de algumas dúvidas que podem acontecer das pessoas, dos gestores, né, de empresas mesmo, que estão ouvindo aqui, que já devem ter passado por situações como essa e muitas vezes não sabem como lidar. O colaborador da empresa, em horário de trabalho, com um computador dentro da mochila, parou para almoçar num restaurante, deixou a mochila no porta-mala do carro, ou melhor, deixou a mochila no banco do carro, né, e o computador foi furtado, né? A responsabilidade é de quem? Da empresa ou do colaborador? A responsabilidade vai depender da política de TI da companhia. Normalmente, se ele estiver em horário de trabalho, a responsabilidade continua sendo dele, porque ele tem que preservar e cuidar daquele ativo de TI, mas depende muito de como essa política foi estabelecida junto com a companhia. No caso da companhia estar utilizando um serviço da Office Total e ter contratado a cobertura do parque com um seguro adicionado, a responsabilidade continua sendo da companhia de fazer a emissão de um boletim de ocorrência, mas a substituição passa a ser responsabilidade da Office Total. Mas pelo que você vê aí, na maioria das empresas que possuem políticas estabelecidas para uso de equipamentos, é mais comum que, nesse caso, a responsabilidade seja da empresa ou do colaborador pelo equipamento furtado em cima do banco no estacionamento? Nesse cenário do colaborador. Por quê? Porque o que a gente vê nas políticas normalmente é responsabilidade do colaborador cuidar do ativo de TI que é disponibilizado para ele. Então, se aquele ativo ele está em cima de um banco, dentro de um estacionamento, por mais que seja um estacionamento, em todo estacionamento que a gente vai, tá lá a plaquinha, né? Não nos responsabilizamos por objetos deixados no interior do veículo. O colaborador assumiu aquele risco naquele momento, de deixar aquele computador ali. Então, foi um furto, literalmente um furto qualificado. E o ponto na política tá dizendo que ele é o responsável por aquilo. Agora, que é diferente do fato dele estar em horário de trabalho, se movimentando para atender um cliente e ele ser assaltado.
Aí não dá para dizer que a responsabilidade é do colaborador e aquilo lá é de fato um Perfeito. acidente de trabalho, mas na hora que ele assume o risco de deixar o computador desassistido em um local que está claramente dizendo que não se responsabiliza pela guarda daquele objeto, passa a ser uma responsabilidade do colaborador. Colaborador com o telefone na mão, no horário de trabalho, trabalhando, atendendo cliente, o telefone escapole da mão, cai no chão e quebra. Responsabilidade é de quem? Responsabilidade é do colaborador, pode ser considerado mau uso, mas foi um incidente e aí vai depender muito do acordo entre colaborador e companhia. No meu caso, se eu estivesse dentro da companhia, eu ia, e de fato fosse comprovado isso, não é uma das coisas que eu ia fazer o meu colaborador pagar, porque não acho que é justo. Um acidente acontece com todo mundo, é ferramenta de trabalho, ele não estava brincando, não é uma coisa de, ele estava em casa e aí deixou cair o telefone, seja lá como for. Naquele momento vai muito mais de interpretação. Colaborador foi desligado da empresa e se recusa a devolver o computador. O que fazer? Vai muito mais para o aspecto legal aqui, da perspectiva de lei trabalhista, e o que você pode fazer, que eu já vi acontecendo, é fazer o desconto deste computador no momento da rescisão. Essa é uma das políticas que eu já vi acontecendo, mas vai depender muito da abrangência legal aqui. Teria que ser alguém muito mais especialista para poder dizer o que a lei protege a companhia de fazer sim ou não. Mas eu já vi acontecendo, é descontar no valor da rescisão, desconta-se ou o valor integral ou parte desse ativo. Roberto, a gente está caminhando aqui para o final do nosso programa, mas eu queria aqui que você deixasse uma mensagem final para quem tá ouvindo. Eu acho que o que eu coloco aqui como o ponto alto da nossa conversa é a história de uma pessoa jovem como você, que chegou como CEO antes dos 40 anos de idade, né, que teve uma trajetória brilhante, né? Eu queria que você deixasse uma dica, né, para quem está aqui nos ouvindo, porque o nosso público são diretores de grandes empresas, muitos sonham com essa cadeira, mas ainda não alcançaram essa posição. Se você pudesse deixar uma mensagem final de inspiração, né, para quem está nos ouvindo, né, e que quer crescer, quer dar próximos passos aí, o que você diria para essas pessoas vindo de um cara que chegou lá antes dos 40 anos? Lúcio, a principal mensagem para mim e o que me acompanhou durante a minha carreira inteira é o fato de você ser curioso. O fato de você estar sempre pronto para assumir um desafio e estar pronto para perceber as oportunidades. Então, estudar não necessariamente quer dizer uma educação formal. Você precisa fazer uma graduação, uma pós-graduação. Isso é bom, isso vai te ajudar a dar conteúdo, mas é garantir que você tenha a base de conhecimento que você vai adquirindo e nunca pare de adquirir esse conhecimento. Então, ler livros, conectar com outras pessoas, estar sempre próximo de fontes de inspiração que te façam carregar conhecimento para que você esteja preparado para identificar as novas oportunidades que vão acontecer ao longo da sua carreira. As minhas maiores oportunidades de crescimento dentro das corporações, seja na multinacional que eu passei, seja na Office Total, surgiram de momentos difíceis. Momentos onde você precisava dar um passo para frente para poder assumir uma responsabilidade sem necessariamente ter todos os dados ou todas as informações para tomar as decisões. Tomar um pouco de risco, mas estar capacitado para tomar esses riscos. A gente está aqui numa época de disrupção, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de relações. Muita coisa vai mudar dentro do mercado de trabalho, muita coisa vai mudar da perspectiva do que é valorizado e de quais são as relações que de fato geram performance para você ter visibilidade de alcançar novos cargos. Ainda assim, uma das competências que, se você está querendo crescer dentro da sua companhia ou querendo crescer dentro da sua cadeira, que você não pode esquecer nunca é a tua habilidade de comunicação e a tua habilidade de mover gente. No final das contas, é uma das coisas que eu sempre falo, para mim, um dos maiores problemas do mundo e a maior solução do mundo é liderança. Então, o fato de você ter a capacidade de mover gente, identificar padrões, ler contexto, entender o que é que está acontecendo com as pessoas e garantir que essas pessoas
entendam qual é a visão e se movam em bloco, em conjunto, respeitando a diversidade entre elas e estimulando que essa diversidade traga a inovação e traga uma performance sustentável, vai depender da capacidade de liderar. Hoje, um dos problemas que a gente enxerga em outras companhias ou a gente enxerga no mundo como um todo é quando você tem uma liderança não capacitada, uma liderança que não se importa com gente, que não enxerga a gente como o principal motor de evolução, esse componente cultural sofre muito mais do que quando você consegue enxergar gente que move gente, que molda a cultura e utiliza as ferramentas disponíveis para que a performance venha, seja ela a inteligência artificial, a tecnologia, ou a indústria, seja o que for. Quando você tem gente movendo gente culturalmente alinhado, a performance ela vai acontecer e de maneira sustentável. Então a minha grande dica é: adquira conhecimento de maneira constante, trabalhe a tua habilidade de ler contextos e de mover gente. Para mim, esses são fatores-chave para que você consiga, de fato, subir ou chegar onde você quiser chegar dentro da sua carreira. E aí vale tanto para o ambiente corporativo, se você for um empreendedor solo, se você for um empreendedor de uma grande companhia que você está querendo construir, sua capacidade de estar preparado com conhecimento para identificar oportunidades, tua capacidade de mover gente, a tua capacidade de unir as pessoas culturalmente em prol de uma visão é elemento-chave para você crescer na sua carreira. Você sabe que você mencionou aqui alguns das características, das principais características da liderança moderna, segundo a Fundação Dom Cabral. Ela listou essas habilidades que você colocou como as principais características da liderança moderna. Porque como as coisas, o mundo, né, está mudando muito rapidamente, puxado pelas novas tecnologias e principalmente pela inteligência artificial, novos skills estão sendo demandados das pessoas e da liderança. Uhum. Tanto para você contratar um líder, quanto para você desenvolver um líder, né? Então, comunicação, mobilização de pessoas, leitura de contexto, tudo isso faz parte dessas características da liderança moderna. E é legal a gente falar sobre um aspecto que eu venho discutindo muito sobre isso, e eu venho num trabalho muito forte de cada vez estar mais próximo disso. Quando a gente fala de tudo isso, a gente também fala de cultura. E principalmente para quem é líder, a cultura não é responsabilidade do RH. Cultura não é responsabilidade do time de gente e gestão. Cultura é responsabilidade da liderança. E cultura, não adianta você falar, olha, minha cultura é que as pessoas sejam simpáticas. Cultura não é sobre o que você fala, é sobre o que você permite que aconteça. Então, na tua posição de liderança, se você quer construir cultura, primeiro se aproprie da responsabilidade de que a cultura é a responsabilidade de fato do líder, ou do CEO, do diretor, da tua área, a tua cultura é responsabilidade sua. E depois, preste mais atenção naquilo que você permite que aconteça, ao invés de ficar prestando atenção só naquilo que você repete através de um slide constantemente as mesmas palavras. E a cultura, ela sempre vai vir de cima. Não tem como você vai ter que ler e você vai ter que entender e descobrir qual é a cultura da tua companhia e ver se ela é, de fato, o que vai te levar para o próximo passo. Senão, você tem o dever de mudar. Muito bom. Vidal, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios do Open Mind. Espero que a nossa audiência aí também tenha gostado, com certeza, né? Porque foi realmente bem inspiradora aqui e esclarecedora também sobre tecnologia, sobre terceirização, sobre mercado, gestão, liderança. Poxa, saímos aqui com uma verdadeira aula. Muito obrigado por você ter vindo aqui em São Bernardo do Campo. Lúcio, obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. De fato, espero ter gerado valor para a audiência e para você, porque para mim foi muito valoroso essa experiência. Então, espero que a gente se encontre mais vezes nos encontros do Open Mind para a gente continuar gerando essa troca com você e com os outros membros. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo episódio do Open Mind Talks. Open Mind Talks com Lúcio Júnior.